Olá, estudante do ensino médio, tudo bem? Aqui é o professor Júlio Bastos com mais uma aula de Física para o terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre os assuntos do ciclo 6. E na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês a introdução ao magnetismo. Bom, o conteúdo de Física do terceiro ano do ensino médio, ele basicamente se restringe a duas áreas de estudo na física. A eletricidade, que a gente abordou desde o começo do ciclo 1 até agora no final do ciclo 5, e o magnetismo, que a gente vai começar a explorar na aula de hoje. O que acontece? Antigamente, essas duas áreas, eletricidade e magnetismo, eram estudadas de modo separado. Só que, já na segunda metade do século XIX, houve a unificação dessas duas linhas de estudo, criando uma área que hoje é conhecida como eletromagnetismo. Então, a gente vai apenas dar uma continuidade a assuntos que a gente vem lidando desde o começo das nossas aulas. Alguns momentos a gente vai trazer coisas que nós falamos de ciclos anteriores para as aulas de magnetismo. Aí vocês vão perceber por que houve essa junção das duas áreas, criando uma única grande área dentro da física. Bom, mas antes da gente começar a falar sobre essas unificações, sobre essas relações que existem entre eletricidade e magnetismo, vamos definir o que é magnetismo para vocês, né? Pois bem, magnetismo é a propriedade que alguns materiais têm de atrair pequenos objetos metálicos. Esse nome, magnetismo, ele, segundo alguns livros de história da ciência, ele tem duas origens parecidas e distintas. A primeira origem para essa palavra é em relação a um material que é chamado de magnetita, que foi o primeiro descoberto pelos seres humanos que tinha essas características de atrair pequenos objetos metálicos, certo? O segundo modo da gente definir a palavra magnetismo em termos de história seria a região que hoje pertence à Turquia, chamada de Magnésia, onde era encontrada uma grande quantidade desse material, a magnetita, que tem essa propriedade natural de atrair objetos. Importante destacar, gente, que quando eu falo de materiais que atraem metais, no caso os materiais magnéticos, eu posso estar falando tanto de materiais naturais, que funcionam como ímãs naturais, como também posso estar falando de determinados elementos que, através da passagem de corrente elétrica, eu posso fazer com que eles funcionem como se fossem ímãs. São chamados ímãs artificiais. Então é possível a gente ter um ímã, tanto o ímã natural como o ímã artificial. Mas aí o nome magnetismo, ele tem a origem em uma dessas duas definições que eu acabei de falar para vocês. Tá? A questão do material e a questão da região onde se encontrava muito desse material que, na época, fazia parte do Império Grego, né? da influência grega. Então, daí veio esse nome. Ok? Bom, uma coisa interessante que a gente pode até fazer relação agora, quando falamos de magnetismo com a eletricidade, é o seguinte. Na eletricidade, vamos relembrar lá no ciclo 1 e no ciclo 2, a gente falou para vocês que quando eu pego duas cargas elétricas de mesmo sinal, duas cargas positivas ou duas cargas negativas, se elas são colocadas próximas uma da outra, ocorre uma repulsão, ocorre um afastamento dessas cargas. E se forem duas cargas de sinais opostos, ocorre uma atração, certo? A gente pode usar uma analogia dentro do magnetismo, pensando da seguinte forma. Todo ímã, ele possui dois polos. Um polo que nós chamamos de polo norte e o outro que nós chamamos de polo sul. Ok? Se eu ponho um polo norte próximo de outro polo norte, ocorre repulsão. Se eu coloco um polo sul próximo de outro polo sul, nós também teremos uma repulsão. E se nós colocarmos um polo norte próximo de um polo sul, nós teremos uma atração.
Ou seja, quando eu pego dois ímãs e coloco polos de nomes iguais, próximos, eu terei repulsão, assim como tem com a carga elétrica de mesmo sinal. Se eu coloco dois ímãs, coloco os polos de nomes diferentes, próximos, ocorre uma atração, igual acontece com carga elétrica de sinal oposto. A única diferença, e essa é uma diferença extremamente importante quando a gente fala de um ímã, é isso daqui, ó. O ímã, ele é indivisível. Por mais que eu tente quebrar esse ímã em fragmentos menores, cada vez menores, até minúsculos, eu sempre vou ter um novo ímã, com polo norte e com polo sul, tá? Então, por menor que seja esse pedaço aqui, ó, vou mostrar para vocês na próxima tela, por menor que fosse essa divisão do ímã, eu sempre terei os dois polos de nomes diferentes nestes ímãs. Isso, gente, é uma consequência que vocês, quem for estudar física mais para frente, no nível superior, vocês vão aprender que existe uma lei que fala exatamente sobre isso, sobre a impossibilidade de nós termos o que se chama de monopolo magnético. Ou seja, é impossível eu ter um ímã que só tenha um polo norte ou só tenha um polo sul. Ele sempre vai ter os dois polos no seu corpo. Não importa o tamanho, não importa o formato, eu sempre terei dois ímãs. Se eu quebrasse um desses dois aqui num ímã menor, eu continuaria tendo polo norte e polo sul. Ok? Então, fica essa dica só para vocês perceberem algumas semelhanças e algumas diferenças que existem entre a parte de força elétrica, que a gente já estudou, e a de força magnética, que a gente está falando agora. Existem as forças de atração e repulsão, numa e na outra, mas a diferença é em como que esses objetos são estruturados. Quando a gente fala de carga elétrica, eu posso ter uma carga positiva isolada no espaço, ou uma carga negativa. Quando falo de ímã, não. Eu sempre terei os dois polos naquele ímã. Então aí depende da orientação dos polos desse ímã para a gente saber se vai ter atração ou se vai ter repulsão. Ok? Bom, aqui só para a gente reforçar o que eu já falei, olha só. Quando dois polos de nomes iguais se aproximam, ou seja, pode ser polo norte com polo norte ou polo sul com polo sul. Se eu coloco dois ímãs, eu vou fazer o desenho aqui só para vocês verem. Aqui, ó. Imagina que eu tenho um ímã assim, ó. Eu tenho aqui, ó, dois ímãs, polo norte com polo norte próximo. Ou fazendo o outro ímã aqui, ó. Vou fazer uma barra só para a gente separar, tá? Polo sul com polo sul aqui, ó. Nesses dois casos que eu coloquei aqui, vamos ter forças de repulsão. Os ímãs vão se afastar. Aqui, no outro caso, ó, polos de nomes diferentes, ou seja, se eu tiver um ímã aqui, ó, sul, norte, e aqui eu tenho sul, norte, o que vai acontecer? A atração. Se eu tivesse o outro par aqui, vou colocar o outro par do lado, só para vocês verem. Aqui seria, teria que ser sul, perdão. Deixa eu apagar aqui, vai ser melhor. Se eu fizesse assim, ó, agora, eu tenho aqui sul e norte. E norte e sul. O que vai acontecer? Atração também. Ok? Então, fiquem atentos a isso. Polos de nomes iguais. Deixa eu apagar tudo que é melhor. Polos de nomes iguais, repulsão. Polos de nomes diferentes, atração. Tudo bem, gente? Então, só para a gente poder reforçar essa ideia que eu estava falando agora há pouco. Aqui, ó, um desenho que mostra claramente para vocês
tudo que eu acabei de falar. Aqui, ó, nós temos dois polos, né, com os dois polos de nomes diferentes, né, nos ímãs, nessas duas figuras, acontecendo uma atração. E aqui embaixo, dois polos de nomes iguais, sofrendo a repulsão. Uma coisa importante, assim como acontece na força elétrica, na força magnética, a força que o ímã da esquerda faz sobre o ímã da direita é a mesma força que o ímã da direita faz sobre o ímã da esquerda. Os valores das forças de atração ou de repulsão são as mesmas de um corpo para o outro. Tá? A gente não vai falar sobre o cálculo da força magnética agora. Nós vamos ter um momento mais adiante para discutir isso. Como que se calcula a força magnética em determinadas situações. Por enquanto, eu só estou dando algumas ideias gerais para que vocês entendam como é que funciona essa parte de força de atração ou força de repulsão em ímãs. Tá bom? Bom, continuando, talvez a melhor exemplo, a maior invenção que a gente pode falar quando se pensa em ímãs seriam as bússolas. E as bússolas, gente, elas surgiram há muito tempo. Como eu mostrei para vocês lá nos primeiros slides, a origem da palavra magnetismo tem a relação com uma descoberta que foi feita há mais ou menos 2.500 anos de um material que tinha essas propriedades naturalmente, a magnetita. Né? E as bússolas surgiram também há mais ou menos 2.000 anos na China. E sempre foram utilizadas como um instrumento que permitia a orientação para a gente poder se deslocar. Né? Só que como é que essa bússola funciona? Como que ela vai apontar para uma determinada direção? Ela vai funcionar, gente, seguindo a orientação que existe no campo magnético do nosso planeta. O nosso planeta, a Terra, eu vou mostrar para vocês aqui já uma imagem. O nosso planeta, ele se comporta como um gigantesco ímã. E esse ímã é que vai orientar as bússolas de modo que ela vai apontar sempre para a mesma direção. Então, as bússolas se baseiam na orientação através do campo magnético do nosso planeta. Vamos lembrar aqui, ó, só mostrando para vocês uma imagem. Aqui é claro que é uma imagem mais ilustrativa de como que o campo magnético no nosso planeta se forma. Para isso a gente tem que recordar de uma coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou voltar aqui só um instantinho, mostrar uma coisa. O nosso planeta, vocês já devem saber, eu vou fazer um desenho mais ou menos aqui, para vocês verem como é que é a estrutura do nosso planeta. A gente já aprende lá nas aulas de ciências e geografia que o nosso planeta é dividido em 3 regiões. Nós temos a crosta terrestre, nós temos o manto e nós temos o núcleo. Né? Esse núcleo aqui, o núcleo do nosso planeta, ele é composto basicamente por 2 materiais, o níquel e o ferro. Só que esses materiais, eles estão numa forma que não pode ser classificado nem como sólido, nem como líquido e nem como um gás. Na verdade, esse níquel e esse ferro, eles estão num estado plasmático, um estado que a gente chama até de 4º estado da matéria. Ok? E eles estão se movimentando. Na verdade, não é nem uma estrutura definida, são íons altamente energizados que você vai ter ali. E eles, por estarem em constante movimento, vão produzir um campo magnético. A gente vai falar um pouco também sobre isso nas aulas seguintes. O movimento de carga elétrica produz campo magnético. Então, esse núcleo do nosso planeta, ele está se movimentando aqui dentro. Não é uma estrutura sólida, não é igual uma bola, que é uma estrutura sólida. É uma coisa mais maleável, que se movimenta e que vai produzir o campo magnético do jeito que vocês viram aqui nessa imagem. Aqui cabem algumas observações que eu quero mostrar para vocês. Observem que o eixo do campo magnético da Terra não coincide com o eixo de rotação do nosso planeta. Então, não há como a gente falar
que, por exemplo, o polo norte geográfico, que está aqui, ó, o polo norte geográfico está aqui, ele não vai coincidir com o polo sul magnético, que está aqui, ó. Existe uma pequena diferença de alguns graus entre esses dois polos. A mesma lógica a gente pode aplicar quando pensa no polo sul geográfico e no norte magnético. Ok? Alguns livros de física, eles usam essa definição que está aqui nessa tela. Eles falam que o polo sul magnético corresponde ao norte geográfico e que o polo norte magnético corresponde ao sul geográfico. Tá? Mas aí a gente tem que tomar um certo cuidado, primeiro por causa disso, que aí nós temos uma pequena diferença na posição desses polos, porque o eixo do campo magnético não coincide com o eixo de rotação do nosso planeta. Outra coisa, essas linhas que estão vendo aqui tracejadas, a gente também vai falar sobre elas na próxima aula, são as chamadas linhas de indução, são as linhas de campo magnético. Elas não são fixas, tá, gente? Elas mudam de posição com o passar do tempo. Tanto é que é necessário, a cada 5 anos, fazer novas medições do campo magnético em vários pontos do nosso planeta para definir como é que seria essa linha de vetor indução magnética. Tá? Isso é chamado de carta magnética e é feito em todo o mundo, são várias estações espalhadas onde eles fazem o registro desses campos magnéticos, tá, gente? São algumas informações que eu estou dando que vocês não vão encontrar no PET, mas se vocês pesquisarem um pouquinho mais, jogar no Google, vocês vão encontrar, tá? Outra coisa interessante é que esse campo magnético ele não tem apenas a função de orientação para uma bússola funcionar, como eu dei o exemplo agora há pouco. O campo magnético do nosso planeta também funciona como um escudo que nos protege de radiação cósmica vinda de outros lugares. Então aqui, esse campo magnético que está gerado aqui, ele gera uma espécie de cinturão, que se chama cinturão de Van Allen, que vai proteger o nosso planeta da incidência de radiação cósmica emitida por estrelas ou por outros planetas. Se isso não existisse, gente, dificilmente nós teríamos vida aqui na Terra. Beleza? Então fica essa outra curiosidade para vocês. E para fechar esse slide, essa parte de campo magnético da Terra, uma outra observação. Vocês também já devem ter ouvido falar de campos magnéticos que desaparecem ou sofrem inversão com o passar do tempo. Isso é verdade ou é mentira? Gente, isso é verdade. O campo magnético do nosso planeta, como eu já disse, ele não é uma coisa constante. Ele pode, com determinadas condições ao longo do tempo, sofrer inversão ou mesmo enfraquecer. Só que esse tipo de evento acontece numa escala de tempo que é muito grande. Tá? O último registro que se tem de que houve uma inversão de campo magnético, houve uma anomalia desse campo magnético, é datado de mais ou menos 700 milhões de anos. Ou seja, muito antes dos dinossauros surgirem por aqui, que houve a última modificação grande desse campo magnético. Mas não há nenhum estudo que diga que isso possa acontecer nos próximos anos. Então vocês podem ficar tranquilos que às vezes a gente ouve algumas fake news falando que o campo magnético pode enfraquecer, pode inverter, pode acontecer um monte de coisas, pode bagunçar as comunicações do nosso planeta. Fiquem tranquilos porque isso é mito. A gente não tem nenhuma comprovação de que tal coisa esteja acontecendo ou que vá acontecer nas próximas décadas ou nos próximos séculos. Beleza, gente? Então, meus queridos, eu quero finalizar nossa aula aqui. Peço a vocês que façam os exercícios que estão disponíveis no PET de vocês, estudem, façam os exercícios e se tiver alguma dúvida, mande essa dúvida para que eu possa responder aqui para vocês no ao vivo. Eu terei o maior prazer de poder ajudá-los. E no mais, gente, contem comigo, bons estudos e até a próxima!